começando mais uma edição do seu programa A Casa do Mr. Volpe. A Casa do Mr. Volpe, como você sabe, passa em várias emissoras de televisão. E também temos o nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver esta matéria e muitas outras. Hoje temos uma convidada muito legal. Eu já conheço ela já faz um bom tempo e hoje a gente vai fazer uma entrevista muito legal. Ela é atriz, autora, diretora, jornalista, empresária. Quanta coisa! E ela, detalhe, não parou. Até hoje continua trabalhando no maior pique. Estou falando de quem? Ana Maria Dias. Tudo bem, querido? Tudo bem, Ana? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Prazer em estar na sua casa. Pois é. Ana, você não para também, né, Ana? Graças a Deus, né? A gente não pode parar. Não né? pode. O artista tem esse privilégio, né? Ele trabalha e não tem idade para parar. É Né? verdade, é verdade. Olha, eu conheço a Ana do tempo da TV Tupi. Gente, foi uma escola, como ela fala, uma universidade para todos, né? Foi mesmo, foi mesmo. Eu comecei na Cultura, que não era TV pública, mas era da Tupi, dos diários e emissoras associadas. Depois fui para a Tupi e lá eu aprendi a fazer televisão. Realmente foi minha universidade. Depois, claro, eu fiz pós-graduação, mestrado, doutorado em outras emissoras. Uma delas o SBT, onde eu fiquei bastante tempo, 12 anos, mais um pouco, e trabalhei como atriz, depois como assistente de direção, assistente de estúdio, e aí me formei diretora. Olha só! Não, é porque as pessoas não sabem, mas o mundo diante das câmeras é um, atrás é outro. É verdade, é verdade. E Ana, fala pra ele algumas novelas que você fez na Tupi. Na Tupi, Foi tantas, né? foram muitas, mas assim, as de maior audiência. A Tupi era a única emissora que ela penetrava no interior, né? Então, depois, outras emissoras também foram sendo transmitidas através de torres, sei lá, era um outro sistema. Agora é outra coisa. Engraçado que naquela época lá, usava fita quadruplex. Quadruplex é bom. Não era nem Betacam, era quadruplex. Era ruim para o ator parar, né? Porque tinha que, eu me lembro, né? Quando começou assim a edição mesmo, tinha que parar, ele cortava a fita, emendava, e aí o diretor ficava muito chateado. Primeiro porque você perdia, começar a cena do início, né? Perdia a emoção. Segundo que dava aquele pulo, né? Um pouquinho de um tilt qualquer, né? É verdade. Mas assim, de qualquer maneira, a Tupi foi a pioneira, né? Exatamente. Ela ia para todo o interior de São Paulo, depois outras também foram. Mas as novelas principais que eu posso citar foram Antônio Maria, Nino Italianino, Vitória Bonelli, A Viagem. Vitória Bonelli, a versão original, né? Original. A Viagem, Meu Pé de Laranja Lima, o que mais? Tchan, Grande Sacada. Raul Cortez. E depois a novela de menor duração que eu fiz foi Drácula. 4 capítulos e fechou a Tupi. Escrita pelo saudoso Rubens Evaldo Filho. Exatamente. A novela, depois ela foi para Bandeirantes e eu estava com outro compromisso, acabei não indo. Porque foi a equipe toda, né? Mas era uma boa novela, era muito bacana. Enfim, trabalhava-se muito na Tupi. Bastante. Mesmo nós assinávamos um contrato e você tinha a obrigação de participar também, se não me engano, de 2 teleteatros mensais. Normalmente era a TV de Vanguarda e outro que era o Catan, que dirigia. Benjamin Catan, grande amigo, saudade demais. Quanta gente não foi, né, Ana? Nossa. E o outro era o Vietri. Vietri, Geraldo Vietri. Cheguei a trabalhar com ele na Bandeirantes, na novela Renúncia que ele fez. Exatamente.
Então, um TV de comédia, um TV de vanguarda e durante as gravações de novela. Então a gente trabalhava muito. E foi ótimo, porque a gente aprendia muito e, enfim, tinha um amor muito grande pelo que fazia. Era uma família ali, né? Era. Mas no SBT também era também, assim, felizmente. Eu cheguei a fazer uma novela lá no Suarão, o Rolando Boldrini, eu não lembro o nome da novela. Foi no SBT? No SBT. Foi logo na primeira novela lá que eles fizeram, eu não lembro o nome da novela. A primeira novela mesmo, que foi sobre a batuta do Valdemar de Moraes, que também estava no plano, chamava Destino. Eu fiz. Eu, a Ana Rosa, nós éramos contratadas do SBT. Saímos da Tupi e ficamos contratadas do SBT. Faz tempo que eu minha amiga até hoje. Você sabe que eu não vejo a gente tem uma história aqui. Você sabe que eu não vejo a Ana desde a comemoração dos 63 anos de televisão, que eu fiz uma entrevista com ela. A Ana é uma criatura maravilhosa. Ela ficou minha amiga, continua minha amiga, pessoas que ficaram na sua vida além do profissional. E a Ana também tem uma trajetória bacana na área espiritual, ela faz um teatro bonito, né? Ela está sempre atuante nessa área e eu respeito muito a Ana, não só como profissional, como um ser humano iluminado. É verdade. Ana, um beijo para você. Quando você vier a São Paulo, dá um toque para Ana Maria Dias, para a gente fazer também uma entrevista com você. Isso eu faço questão, porque ela me conhece desde pequenininho. Tá combinado, eu vou falar para ela. Converso muito, mas eu vou falar que estive com você, que você vai dar um beijo para ela. Eu falo hoje aí, tá? É isso. Então a Tupi marcou a vida de muitos profissionais, né? E formou muitos profissionais, porque os profissionais de outrora, eles eram formados no SET. Não era na universidade, na faculdade, no doutorado, não. Na raça, ali, por isso que eu digo que é a universidade, porque dali saíram os grandes profissionais de televisão. Exatamente. Hoje tem muitos que estão ainda atuando, tipo o Tony Ramos, né? O Tony é um deles, por exemplo. A Laura Cardoso, a Lima Duarte, são autênticos pioneiros da televisão. Exatamente. Então a gente guarda com grande carinho e muita gratidão pelo que nós vivemos e aprendemos na Tupi. Com certeza. E o SBT, me conta um pouquinho, como você foi para o SBT? Olha, quando a Tupi fechou, o canal foi para o Silvio Santos, certo? E aí, eu e a Ana Rosa, tínhamos na verdade, em andamento, uma situação que nós saíamos da Tupi e iríamos para quem ganhasse a concessão. Quem ganhou a concessão foi o Silvio Santos, né? Que foi ótimo. E aí nós tivemos um contrato de, parece 2 ou 3 anos, acho que 2 anos, mas quando nós fomos contratados não existia ainda o departamento de teledramaturgia, entendeu? Não existia. Eu fui fazer jornalismo lá, com o Humberto Mesquita, que é grande jornalista, e aí o Luciano Calegari falou, Ana, você topa fazer? Eu falei assim, eu já tinha feito jornalismo na Tupi, porque na Tupi se fazia tudo, né? Fazia rádio Tupi, fazia programa jornalístico, fazia tudo. Até programa humorístico. Tudo. Você sabe que eu fiz muito programa humorístico lá, eu não sou muito a ver humorista, eu fazia figuração, eu era molecote, eu fiz muito balança, mas nunca. Isso aí não fiz, quando eu cheguei já não tinha mais, mas a Tupi, ela teve um auditório, ela fez um auditório, tipo teatro, né? E lá a gente fazia também vários teleteatros, vamos dizer assim, mas com público. Então, a Tupi a gente fazia tudo, trabalhava tudo. E no SBT, eu fui fazer, então, eu fazia o Telecentro, né? E aí quando abriu o departamento de teledramaturgia, que veio o Valdemar de Moraes,
para fazer a direção de teledramaturgia, então ele me chamou e falou, olha, vem agora, nós vamos fazer a primeira novela, você vem. Daí eu falei com o Humberto Mesquita, não dava para fazer as duas coisas, conversei com o Humberto Mesquita, falou, não, Ana, tudo bem, o Humberto é maravilhoso, é um grande jornalista, né? E aí eu também aprendi muito com ele na área de telejornalismo, e aí eu fui fazer a primeira novela que foi Destino. Foi muito bacana, teve uma boa audiência, e daí lá fiquei, fiz, não sei, 6 novelas como atriz, daí eu saí, depois eu voltei, e aí eu me formei diretora lá. Como é que é essa história de ser formada diretora? Porque é o seguinte, assumiu, eu tenho ainda a minha empresa, que é a V Teatro Produções Artísticas e Culturais. Na época eu tinha aberto com a Cleo, a empresa é minha, mas a Cleo veio trabalhar. A Cleo Ventura, atriz e também produtora, minha amiga até hoje, irmã. E aí nós fizemos a V Teatro Produções, que era a minha empresa, mas a Cleo se agregou e nós ficamos mais de 15 anos fazendo eventos artísticos para a área empresarial. Teatro empresarial, vídeo, mas sempre utilizando o ator, o artista, o autor, enfim. Era um campo de trabalho a mais para outros profissionais e para nós foi maravilhoso. Você abriu um emprego com um monte de gente, né? Exatamente. Mas eu fazia teatro simultaneamente. E eu fazia, na época, eu era presidente da Comissão Estadual de Teatro e daí recebi um convite do Antoninho Matias, que também estava no plano, muito amigo e profissional de teatro de primeira, e me convidou para fazer o Trair e Coçar é Só Começar. Olha só. Aí eu fui fazer e fiquei 15 anos fazendo. Mas só isso? É uma coisa maluca. As pessoas, como você conseguiu? Me dava tanto prazer fazer, porque eu tinha minha empresa e era uma coisa empresarial, mas da minha artística, a gente trabalhava muito, eu até trabalhava muito, porque muitas vezes nós tínhamos que estar com a peça de teatro 8h30 da manhã pronta, porque a convenção abria, ela inaugurava, né, o momento às 8h30 da manhã. É o teatro de manhã. Era louco, porque você sabe que artista não gosta de levantar cedo, né? Eu já sou uma delas, detesto levantar cedo, mas tem que levantar. Tem que levantar, não tem jeito, né? Já cheguei a levantar 4 horas da manhã, nem dormi para fazer gravação noturna. A gente aqui também. Todo mundo sabe disso. Então, faz parte da nossa trajetória. Claro. E aí, eu fui fazer o Trair e Coçar, e eu fazia o Trair e Coçar e trabalhava na V Teatro também. Então, aí ficamos 15 anos fazendo, aí chegou uma hora, eu falei, eu quero voltar para a televisão. A Cleo, pelo amor de Deus, você vai me dar. Eu falei, Cleo, você agora, você já domina tudo? Ela também fazia novela. Quando ela fazia novela, eu ficava. Quando eu fazia teatro, fiquei fazendo constantemente, viajava. Foi um momento muito bacana na minha carreira. Mágico, né? Porque o Trair e Coçar, primeiro, você sabe que teatro, hoje em dia, para você realmente viver de teatro é muito difícil, né? Na minha época não era, porque a gente fazia teatro de terça a domingo, terça, quarta, quinta, sexta, 2 sábados, 2 domingos, 8 sessões por semana. Descansava segunda. É só segunda. Eram 32 sessões por mês. Uau! Então dava para viver de teatro. Sim. Né? E tinha grandes companhias de teatro na época. Né? Aqui eu cito rapidamente Companhia Maria de la Costa, Paulo Otran, Fernando Montenegro, enfim, tinha o TBC, né? Cacilda Becker, que mais? Enfim, todos os grandes, enfim, tinham as suas companhias de teatro. A Nídia Alice, eu comecei a fazer teatro profissional com a companhia Nídia Alice. Inclusive a Nídia Alice teve um teatro ali do mas de Moraes. Ela assumiu lá. Ela assumiu aqueles quadros. Exato. Eu lembro que tinha ali. Mas eles homenagearam a Nídia, mas ela não estava dentro da estrutura.
O Teatro da Lídia Alice era o Teatro Bela Vista atual Sérgio Cardoso. Olha. Era um belo teatro, mas aí foi a Secretaria de Estado da Cultura, enfim, ela se assenhorou como um acordo e reformou e é o Teatro Sérgio Cardoso atualmente. Então, tinham grandes companhias que eu carteira assinada, entendeu? Era um emprego. Né? Eu fiquei anos também no Teatro Popular do SESI, fiz grandes espetáculos lá, né, com o grande diretor, que também está no outro plano, Osmar Rodrigues Cruz. Cheguei a fazer um espetáculo que marcou muito a minha vida profissional, que foi o Leonor de Mendonça. Bom, enfim, mas voltando à tua pergunta, ao SBT, então eu cheguei no momento e falei, eu estou com saudade da televisão, acho que eu quero ver. Não adianta, né? Aquele bichinho coça, né? Eu gosto de fazer coça, televisão. Eu gosto de teatro também, mas eu gosto muito de fazer televisão. Aliás, estou com saudade, mas estou com outros projetos, por enquanto, né? Aí... Olha, daqui a pouco ela está em alguma novela aí, hein? Sei lá. Sabe-se lá. A nossa profissão você entrega para Deus, né? Faz a sua parte e entrega para Deus. Isso aí. E aí, então, o Davi Grimberg, que você deve ter claro. conhecido, também estava Gente, quase todo mundo já tem Davi Etter, Grimberg, Henrique Martins. Estava no SBT também. Exatamente. Toninho Seabra também está lá em cima. Também está lá em cima. Está lá em cima. Também. E aí, o que acontece? Eu realmente fiquei muito tentada e o Davi assumiu a direção de teledramaturgia e eu liguei para ele. Falei, Davi, você assumiu. Ele já tinha me dirigido lá no SBT, em novelas, né? E eu falei, Davi, você está assumindo a direção de teleteatro, que legal, que bacana. E eu quero trabalhar aí com você e tal. Aí ele falou assim, tudo bem. Então, por enquanto eu estou no início, mas eu te aviso e tal. E eu fiquei telefonando para ele. E aí, Davi, daí? Aí ele falou, para, eu ainda não tenho a novela. Não sei, nem escalei a novela. Assim, quando eu tiver a novela, tiver o elenco, aí eu te chamo. Eu falei, mas eu não quero trabalhar como atriz. Então, e o que você quer, então? Aí que ele não entendeu nada, né? O que você quer? Eu quero dirigir. Dirigir? Eu tenho uma empresa, eu dirijo tantos vídeos. Ele falou, dirigir? Tá, eu te chamo. Aí ele me ligou e falou, vem aqui que eu quero falar com você. Daí eu fui. Daí ele falou assim, bom, você quer dirigir? Quero. Mas como é que você quer dirigir? Eu falei, eu quero dirigir, eu dirijo na minha empresa, mas televisão é diferente. Não é a sua empresa com vídeo, assim. Não, é diferente. Para você dirigir, você aceita ser assistente de direção? Eu falei, sim. Eu não sabia, na Tupi não tinha muito isso, não tinha nada disso. Mas eu falei, e de estúdio? Como assim? Você vai ser assistente de direção e de estúdio. Você vai comandar o set. Eu não sabia direito. Eu falei, bom, tinha lá na Tupi, tinha o Chico Boca. Ele ia lá chamar a gente e tal, mas não era bem isso. Eu falei, não, tudo bem. Não sabia bem o que é. É um desafio para ela, hein? Aí eu trabalhava de fone e eu fui aprendendo, porque o Antônio Seabra era diretor de imagem e o Henrique Martins era o diretor geral, que também era da Tupi. E aí eu fui aprendendo a conhecer o mundo atrás das câmeras. Que legal, hein? Foi muito legal. Eu nem imaginava, porque o ator vai lá, faz a maquiagem, decora seu texto. Eu não tinha ideia do que era o trabalho por trás das câmeras para o ator poder gravar. Então, o ator e a novela poder andar, né? Enfim. Aí eu topei 10 novelas. Foram 10 novelas nesses 2. E aí, claro, eu comecei
a dirigir algumas coisas, né? Os diretores, aí de repente eles saíam um pouco mais cedo, você toca, eu adorava quando eles saíam mais cedo, eu queria mais era dirigir mesmo. Aí eu comecei a fazer direção de imagem. Você já foi? Já fui. Aí comecei, aí eu aprendi. Que legal, mesmo. né? Isso é bacana, foi muito legal. Aí eu comecei a cortar, né, também, aí o Davi me chamou. Você não pode cortar, não. Ué, por quê? Porque você não tem DRT de diretora de imagem. Então, claro, mulher, né? Sempre tem, o pessoal era maravilhoso, mas assim, eles eram profissionais e eu estava, né? Eu já passei mais ou menos por uma coisa assim. Eu cortava direitinho, mas claro, não era uma diretora de imagem. Quando eu fui para a Rede Mulher, eu passei mais ou menos isso aí, porque eu fui dirigir um programa que um cara me chamou e falou, você tem que ficar lá no suíte. Eu falei, o quê? É no suíte, você que vai dirigir toda a turma lá em cima do suíte. Então, eu fui lá, era diretor de um era da cultura, outro cara do som era não sei da onde, outro era não sei da onde. Eu falei, eu fazia a mesma situação que você passou, né? Depois eu fui aprendendo com eles, na simplicidade, na humildade, depois se tornaram amigos, de tomar cerveja, aí eu aprendi de vez. Mas você aprende com os profissionais. Com os profissionais. Não é na universidade. A universidade te explica a teoria. Aí você vai, o set de gravação é outra coisa. Outra coisa, exatamente. O que a Ana está falando é uma grande verdade. Se você não aceita esse desafio, Ana, você não ia saber hoje. Nunca. Aí foi isso, aí eu falei, bom, aí eu fui para o sindicato. Eu falei, está acontecendo isso, eu preciso me profissionalizar como diretora de imagem para poder complementar o meu trabalho como diretora, não sei. Ele falou assim, tem um curso que nós avalizamos, né? E que nós realmente reconhecemos que é um curso no SESC. Não, no SENAC. SENAC, Unidade Cipião, Lapa. Eu falei, tá, ok. Vai lá, Ana, se inscreve, faz o curso e vê se você gosta, se você passa, né? Porque ele tem um tempo e daí você consegue o DRT. Aí eu fui, me matriculei. Só que eu estava em cartaz com o Traíra Cossaro em Campinas e trabalhando como assistente de direção no SBT. E aí? Aí eu falei, Davi, não falei pro Davi, falei pra Helena, que ela fazia a base. Falei, Helena, consegue pra mim? Porque o Davi não dava essas facilidades pra ninguém. Né? Ele não devia. O Davi era maravilhoso. Eu agradeço a oportunidade que o Davi me deu de ser uma diretora. Realmente, ele gostava muito de mim, mas ele me dava umas broncas de lição merecidas. Porque eu esquecia da vida, não tinha horário, eu adorava o que eu estava fazendo e a equipe precisava dormir, né? Mas enfim, aí eu fui e eu falei, Helena, você consegue dar uma condução para esses dias, era segunda, quarta e sexta. Segunda e quarta eu estava aqui, mas sexta eu estava em Campinas. Sexta-feira, quando eu saí daqui, eu me levar para Campinas, que eu tenho que ir coçar lá. Ela conseguiu. Chegou um momento, ela falou, agora é o seguinte, tudo bem, eu te levo, mas não dá para te pegar nem nada, você se vira lá com a tua condição. Aí eu falei era o Radamés Bruno, né, que era o produtor até então, né, do Traíra Cossaro, aliás ele foi até o final, um ótimo produtor de teatro, ele e a Viviane Lecoque, que é a esposa dele, são ótimos produtores de teatro até hoje, tem grandes produções. Aí ele falou, tudo bem, terminou a sessão, eu te levo para a rodoviária. Tem um ônibus que sai às 5 para meia-noite. Você se apronta logo que eu te levo. E eu fui. Bom, eu fiquei 5 meses fazendo essa. Eu ia só sexta-feira, né? Ia para lá, mas eu comecei a ficar tão cansada e dormindo pouco,
porque 9 horas da manhã começava a aula. Então, você imagina, e começava a aula e depois eu ia para o SBT. Enfim, uma vez eu peguei e eu tinha que parar, o ônibus parava em Campinas, eu descia, o Radamés estava me esperando, né? E eu ia para o teatro, e depois ele me trazia, eu vinha embora, pegava um táxi, ia para cá, enfim. Loucura. Ó, aí eu dormi e não percebi que tinha parado em Campinas. Eu quase fui parar em Poços de Caldas. Você tá de brincadeira, Juro. Mas Deus foi tão bom que ele me acordou. Eu falei, quando vai parar em Campinas? Tinha alguém do meu lado, não lembro se era homem, mas ele falou assim, mas já parou, já parou. Eu falei, como? Aí eu fui, por favor, para o ônibus. O motorista falou, para o ônibus, eu perdi, eu preciso descer, eu tenho que descer, por favor. Ele levou um susto, falou, posso parar aqui? Eu falei, para aqui. Eu nem falei por quê. Ele parou, eu desci, chamei um táxi, fui para a rodoviária. A Radamés já estava me esperando. Fulana, o que aconteceu? Eu vou te contando. Aí cheguei lá, vesti a roupa e entrei em cena. Gente, olha só. Aí eu fui fazendo essa vida, fiz o curso, foi muito legal. Fui para o Ministério do Trabalho, tirei minha DLT, foi para minha carteira, cheguei no Davi, eu não sabia nada. Falei, ó, Davi, agora eu posso cortar? Ele olhou, qual foi a do Davi? Era bem do Davi. Quanto que você pagou por isso? Pagou. Eu falei, o quê? Depois de todo o sacrifício que eu fiz, ele ria. Eu falei, tá bom, pode. Aí falou lá com a equipe e tal, o diretor técnico, e eu comecei aos pouquinhos, né? E cortando e tal. Mas eu gostava demais de trabalhar. E teve uma época que eu fiquei só com uma cidade cenográfica. Então eu gostava que era externa e eu tinha uma continuista que também do outro plano, a Martinha, ela me ajudava, né? E a gente fazia todo o planejamento, foram 12 novelas, 10 como assistente de direção e de estúdio e 2 novelas como diretora. Aí mudou a direção artística, entrou o Del Rangel, que é um ótimo, também está no outro plano. Gente, vocês não estranham, porque a tem maioria dos nossos amigos. lá em cima. A maioria dos nossos amigos está lá em cima. A hora que a gente for para lá, a gente vai ter material para ninguém vai ficar desempregado. Não, com certeza. Mas aí o Del faleceu jovem, né? Eu também considero que o Davi estava jovem, estava atuante, mas. E aí o Del Rangel ele estava dirigindo telenovela na Bandeirantes. E a Bandeirantes tinha terminado o seu departamento de teledramaturgia e a equipe inteira do Del Rangel estava desempregada. O que ele fez? Tirou a equipe do Davi e trouxe a equipe dele. Normal, isso em televisão é assim, claro. É como, né, entra o presidente e muda o ministério. Então, infelizmente, eu interrompi. Então, a minha trajetória, que estava maravilhosa. Não, eu continuei dirigindo empresarial, a empresa continua. Mas, assim, porque também é o seguinte, infelizmente, São Paulo, que detém uma verba publicitária muito grande para as televisões, que detém não, que provê as televisões de uma verba publicitária muito grande, só tem uma produção de telenovela que é no SBT, que é a Infanto Juvenil. Só. Antigamente São Paulo tinha muito. Não, São Paulo tinha Record, tinha a Cultura, tinha a Excelsior, tinha a Tupi, entendeu? E todas elas produziam muita teledramaturgia. Aí ficou só essas novelas que tem sob o comando da equipe da Iris Abravanel. Eu dirigi Revelação, eu e o Jacques Lagoa, que era da Iris e sua equipe, foi muito bem. E aí aconteceu isso, aí foi interrompido. Eu senti mesmo, porque o SBT era assim, uma família também. A equipe que trabalhava
com o Gavi, era uma equipe esplêndida, todo mundo amigo, Isso era que é uma legal, delícia. isso torna o trabalho muito mais gostoso, né? Eu tinha Ana? prazer em É isso. Eu disse que não gosto de levantar cedo, né? Mas 7 horas da manhã eu estava dentro do carro do SBT para ir gravar. Mas ia Entendeu? com aquele prazer, Humor. né? Aquela Não, e coisa, às vezes assim, eu chegava e aí tinha noturna. E quando tinha o tal horário de verão, a gente tinha que esperar 9 horas da noite para escurecer para gravar, porque não escurecia antes. Então eu tinha entrado lá de manhã e ficava, mas eu gente não gostava percebe o tempo demais, passar, eu né, amava Ana? o meu trabalho. Não percebe, né, o tempo passar. Não. Não percebe. E o SBT continua sendo uma casa de trabalho muito bacana. Eu gostei muito, senti muito ter saído, mas faz parte da televisão. É verdade. Agora, Ana, fala pra eles com quais atores que você já atuou, assim, Ixi. pra quem, assim... Não, você Eu já cita alguns atuei com exemplos. muitos atores. Toda a equipe da Tupi eu trabalhei, né? Com o Lima, Laura Cardoso, Lima Duarte, Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso, querido. O Sérgio Cardoso quis me levar para Globo na época, eu não fui porque eu resolvi ficar e fazer o Nino Italianinho, Juca de Oliveira. que o Vieto era muito amigo, eu fiquei. E ele fez A Cabana do Pai Tomás, que era a primeira novela, ainda não tinha muita audiência. Ele até fizeram uma coisa. Hoje ele não poderia mais fazer esse personagem, Pois né? é. Pois é. Não vai faltar. Nem o Juca de Oliveira fazia o hotel, né? Mas deixa quieto. De qualquer maneira, eu acho que tudo é válido. Né? Sim. A gente tem que viver conforme a época em que vive. E aí é o seguinte, eu fiquei lá e eu trabalhei com Araciba Labanian, com o Juca de Oliveira, com o Tony Ramos, com o Denis Carvalho, com o Paulo Figueiredo, com a Natália Timber, com a Rosa Maria Murtinho, com o grande galã da Tupi, o maravilhoso Walter Foster foi meu diretor de teledramaturgia, não trabalhei com ele como atriz não. Trabalhei sim numa novela, ele fez uma participação. E o Hélio Souto, que foi o grande galã, né? O pessoalzinho de hoje não sabe nem quem é, mas já é só buscar. Dele é muito minha amiga. Muito, a Mara é maravilhosa. Nossa. É uma boa jornalista, batalhadora, inteligente, atuante, já fez muitas entrevistas comigo e eu gosto demais. E que mais? Muita gente, né? E é isso aí. E teatro, Ana? E aí, o teatro? Hoje em dia, o teatro. Hoje em dia você está fazendo Olha, Laços Eternos, né? Eu adaptei o Laços Eternos, né? que continua em cartaz, adaptei já há mais de 20 anos, da Zíbia Gasparetto e Lúcius, um dos livros mais vendidos da editora Vida e Consciência, e é muito bom, porque o público gosta. Uma peça espírita. Exatamente, ela tem a temática espírita, mas ela é considerada um folhetim, porque é uma história de amor, né, entre 3 personagens, só que é o amor que ele perdura, né? Ele vem e se reencontra através de séculos. Então, é passado na época de hoje e também retroage ao século XVIII. Então, é muito bonita a companhia Fátima do Vale e sua equipe, seu elenco. Eles são muito dedicados. Hoje em dia não é fácil de fazer e ela também dirige. E um espetáculo que tem no seu todo 22 ou 23 profissionais envolvidos para apresentar. Legal. E claro, sem patrocínio, existe muito preconceito. Sim, né? verdade. Infelizmente, preconceito existe mesmo, um absurdo, mas existe. Peça espírita, e daí? Não tem nada a ver. Teatro é teatro. Tem a temática espírita, temática política, temática, sei lá, surrealista. Tem tantos movimentos teatrais
é teatro, tá no palco. Mas certas... Sabe? Então, eles Torcem são o batalhadores, nariz, né? e eles lotam os teatros. É maravilhoso. E o público, você sabe quando eu viajava para ir coçar, as pessoas me falavam, ai, você que escreveu Laços Eternos. Eu falei, não, eu escrevi não, eu adaptei. Quem escreveu foi a Lívia Gasparetto. Ai, que eu vi, fiquei sabendo que eu sei que é você e tal. Eles vinham me falar do Laços Eternos, eu estava no Trair e Gozar. Eu falei, então aproveita bem ver o Trair e Gozar que eu estou como atriz, que eu estou como atriz. É legal isso, né? Muito legal. Que as pessoas reconhecem, né? E o interior, sabe, a gente é muito bem recebido no interior. Eu estava conversando com você antes da gente gravar, que aqui em São Paulo agora o teatro está bem descentralizado, né? Porque cada bairro aqui em São Paulo é uma cidade. E tem seu teatro, tem seu clube, tem sua escola, muitas vezes sua faculdade e toda a sua parte de lazer, né? Então, o teatro tem que sair do centro, fazer espetáculo, né, no centro. Outrora, Bela Vista era a nossa Broadway, né? Era ali, né? Agora não é mais, mas tem alguns teatros também na Bela Vista, e daí vai para os bairros e lota. Os Laços Eternos lota. Impressionante. Porque é legal, porque às vezes a pessoa do bairro não vai no centro. Não vai. Então, o teatro vai no bairro. Tem e hoje que ser assim. tem vários teatros, como você falou, em vários locais. Exato. Até em periferia está tendo. Mas muito, e é muito bom, o público, os céus também recebem muito bem os céus. Né? Mas voltando à sua pergunta, hoje em dia é muito difícil você viver de teatro. Isso é verdade. Porque o teatro hoje faz espetáculo sexta, sábado e domingo, três sessões, quando faz, ou às vezes um dia, ou às vezes 2 dias, e é muito caro você fazer um espetáculo. A produção é cara. E os editais, eles são sempre discutíveis, né? Porque o dinheiro é pouco, tem muita gente que se inscreve, e eu fui parecerista, ou assim, na comissão julgadora, ou sei lá, como quiser chamar, eu analisei alguns projetos para o PROAC e também para o Prêmio José Renato. E todos os projetos eram muito bons e você ficava assim, meu Deus, como é que... A gente ficava discutindo como é... Bom, de 322, por exemplo, que eu analisei no José Renato, e sei que esse ano já tem muito mais, a gente conseguiu premiar 20 com a verba. E assim, é importante você ter um dinheiro para produzir. Claro. Porque você produz a peça, ela está produzida, você tem aquele produto, ou que eu chamo produto artístico, e sem nenhum demérito, e você vai com ele para onde você quiser, e você tem um elemento de ganho, né? Você vai para cá, vai para lá, vai para a periferia, vai para os bairros, e vai para o interior, e vai para o Brasil, se é possível, enfim. Então, é muito importante você contar com aquele valor para você produzir. Então, esses editais... Então, eu já entrei em vários editais. Quando você faz parte da comissão julgadora, você não pode ter claro, com justiça, né? Você não pode ter. Eu não tive, mas esse ano eu já coloquei novamente. Eu tenho uma parceira nessas produções, que é a Isa Neiva, que ela é uma cineasta, e eu puxei ela um pouco para o teatro, mas... E vamos ver, né, o que acontece. A peça chama Ela é a Dona de Tudo, que eu estou tentando produzir, que é sobre o envelhecimento de uma mãe, mas fala sobre o envelhecimento dos pais e a dificuldade das famílias de proporcionarem uma vida digna dos pais que envelhecem. Porque geralmente é difícil. Porque né? você manter os pais, o pai ou a mãe, no seu ambiente, no apartamento deles, ou então, enfim, é muito difícil. Porque hoje em dia a cuidadora custa. Eu sei que eu passei por isso com a minha mãe, e não quis tirá-la do apartamento, mas realmente
eu e meu irmão tivemos que desembolsar muito dinheiro para poder, ela tinha um bom convênio e tudo, mas mesmo assim custa caro. Então é muito difícil, porque na verdade as famílias elas investem nos filhos, ficam pensando no futuro dos filhos, né? E não pensam que os pais vão, na sua maioria, ou não tem aposentadoria, ou quando tem é uma coisa, eles não são da máquina pública, né? Porque quem é da máquina pública é privilegiado, é uma coisa absurda esse país, o que a gente tem que trabalhar para sustentar essa máquina pública que só se engrandece em gastos, e você trabalha para pagar a conta, né? Melhor abafar o caso. Bom, enfim, e aí para você poder cuidar do seu pai e da sua mãe dignamente, você tem que pensar no futuro também, além dos seus filhos. Então, a peça, claro, é uma dramaturgia interessante, tem toda uma trama familiar e tudo mais, mas eu quero muito vê-la no palco, porque... Vai ver. Se Deus com quiser, certeza vai ver. eu tenho muita coisa do que eu vivi com a minha mãe e do que eu vi com os meus amigos. Eu vi os meus amigos, meus primos viverem com seus pais. É difícil. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, Ana? Não. Tem tanta história, Ana. Sim, eu tenho uma peça que eu escrevi que ainda está inédita. Ela não está engavetada porque ela está na minha estante. Então eu saí da gaveta. Mas é uma peça, é uma história que tem que ter outro programa para essa peça, mas essa semana fiquei pensando assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque ela também é um teatro documental, né? E foi uma inspiração muito grande, eu fiquei 2 anos para escrever, chama Eva e Clara, Verdade ou Ficção. É sobre a Eva Braun, que foi a mulher do Hitler, e a Clara Petacci, que foi amante do Mussolini, e elas estão num centro evolutivo como última etapa para voltar à Terra. Uau, deve ser muito interessante. E aí recorda-se tudo que foi a Segunda Guerra, tudo que foi, quer dizer, a grande parte do que foi o nazismo, o fascismo e aquelas mulheres, e também o papel delas nisso tudo, que mudou muito, né? Mas elas vão com essa bagagem toda, e tudo isso é passado em vídeo, em projeções, em todas as implicações da Segunda Guerra, quem estava financiando e tudo mais, é passado em vídeo, então é uma produção cara. Mas tem 5 personagens só, não tem tanto personagem. Mas a parte de vídeo, de projeção de filme, tem que ser bastante minuciosa, né? Minuciosa, de pesquisa. Então eu estou pensando assim, falei, não sei para quem que eu vou levar isso, para ver se produz junto comigo. A Isa estava envolvida na parte de cinema. Ela nem leu a peça ainda, porque eu dei uma geral agora faz um mês, e agora ela ficou do jeito que eu quero. E claro, você escreve, mas toda vez que vai montar sempre tem a mão do diretor, a mão do ator, do próprio autor, os ajustes. Sim. Mas então é isso, eu estou envolvida agora nessa possível. Eu quero lançar o Giostre, você conhece o Giostre? O Alex Giostre? Ele já editou várias peças de teatro. E eu mudei para ele ler, ele gostou e falou, vamos editar. E vamos fazer uma leitura que ele tem o Teatro Giostre, né? E eu estou pensando. Então aguardem em breve. Eva e Clara, verdade ou ficção? Em breve, hein? Em breve. E ela é a dona de tudo, que é sobre esse tema que eu te falei, dos pais. O envelhecimento dos pais é centrado numa mãe. Legal. Ana Maria Dias, muito obrigado por essa entrevista no programa Casa do Mr. Wolf. É sempre um prazer. Adorei a sua casa, viu? Equipe,
prazer em estar com vocês. É sempre bom a gente ter uma equipe que acompanha. Sim, a gente a confia, nossa né? equipe da JS aqui é nota 1000. Obrigado, Aninha. Obrigada, meu amor. Ei. Muita luz no seu caminho. Eu vou deixar o seu beijo lá para mim, tá? Isso. Gente, olha, não esqueça, você quer uma reportagem também, você quer fazer o seu evento e a gente vai aí? Dá uma olhada nisso. Show, humor, músicas, entrevistas e entretenimento. Contatos Jaime Solução. Fone 011 95787 7355. E-mail jaimesolução@hotmail.com. JS Música e Entretenimento. Aqui a sua marca aparece. Produção geral, jornalista Jaime Solução. MTP 0080527/SP. JS Música e Entretenimento. Bom, Ana, a Ana ainda tem mais um recado, né, Ana? Não, eu quero mandar um abraço para a Índia, o Jaime e a Cláudia, que fazem parte da equipe que te assessora, JS. E Música e Entretenimento. JS Música e Entretenimento. Profissionais muito competentes que fizeram esse programa e fazem outros com você, e também para todos os seus espectadores, né? E que todos tenham muita luz nos seus caminhos e que possamos ter realmente um país bom de se viver. Legal. Que assim seja. É isso aí, o programa Casa do Mr. Wolf fica por aqui com mais uma reportagem super legal. E não se esqueçam, hein? Entrem lá no nosso YouTube, que você pode ver esta reportagem e muitas outras. Legal? Então, vou ficando por aqui. Até nosso próximo encontro. Tchau.